A tese de doutorado do Finis se chama The Idea of Justice Power, algo assim. Então, a preocupação ali inicial de John Finis era analisar a estrutura do poder judiciário australiano. Terminado seu doutorado, que foi de 62 a 65, Hart, que tinha alguma, vamos dizer, intimidade com Finis, e era o coordenador da chamada Clarendon Law Series, e tinha como uma preocupação primeira o desenvolvimento de uma série de livros propedêuticos a respeito do direito, propôs ao Finis, vem cá, chega aqui, você que está estudando esse negócio aí de lei natural, etc., porque ao longo do doutorado o Finis vinha lendo Tomás de Aquino, sobretudo, que é um autor novo para ele. Então, Hart, sabendo disso e sabendo que o Finis já tinha uma leitura avançada, inclusive no latim, propôs, olha, eu estou como coordenador dessa série, eu gostaria que você escrevesse um livro. E eu já dou o nome. Ele deu o nome Natural Law, Natural Rights, Lei Natural e Direitos Naturais. O Finis topou. E somente 14 anos depois, entregou o livro. Aliás, uma observação, eu não estou com o livro do Hart aqui, mas o livro do Hart, Conceito de Direito, 1961, sai justamente nessa série, na Clarendon Series. E, portanto, 19 anos depois, nós temos este livro, Lei Natural e Direitos Naturais, que vai ser o livro mais influente no ambiente anglo-saxão, portanto, em língua inglesa ali, a respeito da lei natural. E por quê? Se eu dissesse a vocês em uma só frase, e nós não iríamos entender nada, nem eu, nem vocês, só o professor Rodrigo, porque Finis supera a falácia naturalista. Ponto. E aí ficaríamos todos nós confusos. Eu peço a vocês só, então, que, primeiro, anotem isso. E depois, talvez num outro encontro, a gente converse sobre, propriamente, essa superação da chamada falácia naturalista, que é o grande mérito do Finis, entra em conjunto, claro, com o professor Germain Grisé, e depois o Finis traz as suas reflexões para o campo do direito em específico. Então, basicamente, este foi o percurso do Finis, que continuou morando ali na Inglaterra, depois veio para os Estados Unidos, etc. E hoje, com a morte do professor Joseph Raz, não, recente, acredito que seja o jurista, o grande jurista do século XX ainda vivo. Bom, essa é uma mini biografia para nós nos situarmos. O Finis escreve, portanto, este livro ao longo de 14 anos, entrega o livro em 1980, e eu diria a vocês que ele vem nos últimos 50 anos, 40 anos, aprimorando o seu pensamento. Já um pensamento consolidado, chegou primeiramente ao Chile, à Argentina, e depois veio chegando ao Brasil. E eu diria que a grande porta de entrada aqui no Brasil foi a dissertação de mestrado do professor Elton Somense, bem comum, razoabilidade prática e direito, professor Elton Somense, da PUC, do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Vamos iniciar propriamente o que eu chamaria de uma parte substancial da nossa exposição. Eu tenho aproximadamente uns 40 minutos, não, professor? Acho que é o suficiente. Isso, perfeitamente. É o suficiente. Não, minha pretensão é só, como disse com o título, trazer os fundamentos, as bases iniciais. E se eu estivesse em sala de aula, eu confesso que eu perguntaria ao Fábio, à Lívia, ao José, ao Francisco, a todo mundo, na melhor forma de você começar a entender John Finis. E certamente vocês diriam, professor, eu fui dormir ontem depois do debate, porque eu quis assistir o debate, eu tive uma discussão com meu namorado, eu fui namorar, hoje eu tomei um copo d'água, acordei no horário tal, tomei banho, me vesti, e assim por diante. Vocês diriam para mim que realizaram uma série de objetivos, finalidades, propósitos. E eu diria a vocês, sim, o ser humano é uma realidade teleológica, o ser humano é uma realidade finalística. E dentro da tradição que o Finis trabalha, e é muito importante isso, existe uma palavra específica para propósito, finalidade, objetivo, que é a palavra bem. Se vocês tiverem oportunidade um dia, ou já tiveram, de ter contato com a famosa Ética Nicômaco de Aristóteles, vocês vão verificar que o início da obra
paradigmático, eu diria. Aristóteles nos diz que toda arte, toda investigação, e igualmente toda ação, visa algum bem. E por isso se tem dito com razão que o bem é a finalidade das coisas. Então, a partir de agora, quando eu começar a falar em bem ou em bens, saibam que eu estou me referindo a propósitos, fins, objetivos. Você foi tomar um copo d'água, você visou o bem tomar copo d'água. Você foi dormir, você visou o bem dormir. O torturador visa o bem da tortura. O estuprador visa o bem do estupro. O médico visa o bem da vida. O professor visa o bem do conhecimento. Então, que fique claro desde já que a palavra bem não envolve necessariamente uma conotação moral. Nem todo bem é bom. Existem bens que não são bons. Mas o que nos interessa aqui de imediato é isso. Existem finalidades, propósitos, fins, bens aos quais as nossas condutas, comissivas ou omissivas, estão orientadas. Fins, portanto, pertence a essa tradição e vai nos dizer o seguinte: tudo bem, mas existem certos bens que são especiais. Existem certos bens que, uma vez intelectualmente apreendidos, não demandam nenhum processo posterior de explanação ou de demonstração do seu benefício intrínseco. Existem certos bens que são intrinsecamente desejáveis, que são intrinsecamente benéficos, que são essenciais à felicidade, ao florescimento humano. E a esses bens ele denomina bens básicos. Veja, a tentativa do professor John Finnis é de oferecer, vocês sabem, já estão no capítulo 5, um rol exaustivo. Porém, ao longo dos últimos 40 anos, esse rol tem variado. Não tanto substancialmente, mas no sentido de saber qual bem é, na realidade, um elemento que compõe um outro bem, etc. Nós não vamos entrar nisso. O que nos interessa aqui, vamos tratar, por exemplo, de 5 bens básicos para John Finnis. A vida, o conhecimento, a sociabilidade, a religião e a chamada razoabilidade prática, que é um termo que pode assustar, mas é bastante fácil de entender. Qual é a ideia do fins? Veja, eu acabei de dizer a vocês. Bens básicos são fins em si mesmos. São realidades que, são propósitos que são desejáveis, são fisicamente benéficos. Então, quando eu compreendo que a vida é o contrário da morte, nada mais é necessário para que nós compreendamos que a vida é um benefício intrínseco. Quando eu compreendo que o conhecimento é antitético à ignorância, nada mais é necessário para que nós compreendamos que o conhecimento é desejável em si mesmo. Quando a nossa sociabilidade consiste em viver em harmonia, em paz, uns com os outros, nada mais é necessário para que nós possamos compreender que a sociedade é intrinsecamente desejável. Se nós compreendermos, e aqui é claro, já é mais difícil, mas para aqueles que têm fé, que a religião consiste numa relação com um ser que é fonte de tudo que existe, um ser supremo, então nada mais, um ser maximamente perfeito, vamos chamar assim, uma fonte transcendente do universo, como diz o Finnis, nada mais é necessário para que nós compreendamos que a religião é um bem básico em si. E se eu disser a vocês, como Finnis nos diz, que a razoabilidade prática nada mais é o zelo, o cuidado pelos bens básicos, nada mais é do que agir de maneira inteligente conforme bens básicos. Então, é evidente que consiste em um benefício intrínseco, em uma realidade intrinsecamente desejável e que pode nos conduzir, portanto, à felicidade. Me permitam fazer uma analogia para nós compreendermos melhor o que seria um bem básico. Vejam, quando nós nascemos, nosso corpo é constituído aproximadamente de 90% de água. E ao longo da nossa vida nós vamos desidratando, mas nós continuamos sendo organicamente, na maior parte, água. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para mim, para você, professor Rodrigo, a água é um composto químico intrinsecamente benéfico. Mas o professor Rodrigo vai olhar para mim e vai dizer, mas professor Mário, se eu tomar uma água contaminada
ou em excesso, eu vou passar mal. E eu vou dizer a verdade, professor. Tudo em excesso faz mal, até a água. E a água contaminada certamente vai fazer mal. Mas o problema não está na água em si, está naquilo que se atrela à água, o excesso ou a contaminação. A água é sempre um composto intrinsecamente benéfico ao organismo humano. Não é diferente com os bens básicos. Os bens básicos, mutatis mutandis, jamais serão maléficos para qualquer. Bens básicos são benefícios intrínsecos em virtude da nossa própria natureza, vai nos dizer John Finnis. Uma sociedade, então, que abraça, por exemplo, a guerra, pensemos agora na sociedade russa, na sociedade ucraniana, não é porque a sociabilidade não consiste em um bem básico, mas porque aquela sociedade, ela sim se entrega ao que é contrário ao bem básico da sociabilidade. O ódio, o horror e assim por diante. Se uma pessoa comete suicídio, não é porque a vida em si não é um benefício intrínseco, vai nos dizer John Finnis, mas porque aquela pessoa em sofrimento, é importante deixar claro isso, padecia. Então a sua existência se atrela à dor, a sua existência se atrela ao desespero, então ela comete um ato de desespero, mas não um ato que prova que a vida não é um benefício intrínseco, um bem básico. Há um livro interessante de um autor que dialoga com o professor Finnis, chamado Robert P. George. O nome desse livro é In Defense of Natural Law, em defesa da lei natural. Onde George nos traz um exemplo interessante. Eu vou tentar adequar a nossa realidade. Vamos imaginar que o professor Rodrigo receba por mês, do Maranhão, 60 mil reais. Ele é um professor muito renomado aí. 60 mil. O professor é tão renomado, que ele pode ter quantos orientandos quiser, quantos monitores lhe for possível. E ele tem um monitor especial. Vamos dizer que esse monitor ali. Então, a Lívia, como o professor Rodrigo tem um prestígio muito grande, também vai receber um salário de professora iniciante, vamos dizer assim, apesar de ser monitora. E começa a ministrar aulas, começa a participar. E então, o curso vai se desenvolvendo. Em determinado momento, a gente pode imaginar que o professor Rodrigo, por exemplo, começa a perceber que a Lívia está cansada. Ele percebe que a Lívia não está bem. E conversa, Lívia, deixa eu conversar aqui com você. Está tudo bem? Você está com alguma dificuldade? Eu posso ajudar de alguma forma? E a Lívia diz ao professor Rodrigo, professor, veja, está tudo bem, mas eu estou cansada, eu não posso negar ao senhor. Eu, além das atividades que desenvolvo aqui, desenvolvo outras atividades de ordem doméstica e assim por diante. Então, o professor Rodrigo, muito sensato, propôs, vamos fazer o seguinte, Lívia, você está trabalhando quantas horas por semana comigo? Ah, professor, estou trabalhando 10 horas. Então, vamos reduzir para 5 pelas próximas 3 semanas para que você possa descansar, se recuperar. Então, esse acordo é feito. Vamos imaginar, então, que 2 dias depois, o professor Rodrigo, vivendo a sua vida, foi ao cinema, quem sabe foi fazer um lanche, já tarde, à noite, meia-noite, está no restaurante, a conversa vai, vem. Quando ele vê quem está lá, trabalhando no restaurante de madrugada, a Lívia. O professor Rodrigo, surpreso, então chama a Lívia e pergunta, Lívia, vem cá, o que está acontecendo? Você me disse que estava sem tempo, que estava cansada, aqui meia-noite você está trabalhando? A Lívia, então, um pouco sem graça, diz, não, professor, é verdade, eu estou cansada, mas eu estou precisando de dinheiro. Opa, aqui a gente já começa a conversar, veja. A Lívia disse ao professor Rodrigo que ela precisa de um bem, o bem dinheiro. A conversa acabou? Claro que não. Porque o dinheiro, vai nos dizer John Finnis, é um bem instrumental. Eu tenho dinheiro para alguma coisa. Eu quero dinheiro para alguma coisa. Nós não alcançamos ainda o ponto inteligível da conversa. E este ponto vem logo a seguida. Quando o professor Rodrigo, então, continua, mas Lívia, você quer dinheiro para quê? Você já ganha bem? Você não me disse que estava com problema financeiro, você me disse que estava cansada. E Lívia diz, não, professor, é que o meu marido está doente e eu preciso comprar uma medicação. Opa! A conversa, do ponto de vista lógico, acabou. A gente pode até continuar, mas
o aspecto inteligível da conversa acabou de se dar. A Lívia nos disse que quer dinheiro para comprar um medicamento, quer comprar um remédio. O que ela quer? Ela quer o bem da vida, o bem básico da vida. O que isso significa, meus queridos? Significa que os bens básicos são explainer stoppers, como diria o George. Eles nos levam, uma vez que você compreende que há um bem básico em jogo, eles dispensam justificativas para que a conversa, para que o que está em jogo se faça inteligível. Então, bens básicos são sempre intrinsecamente benéficos e eles são também necessariamente, vamos chamar, nem sei se existe essa palavra, eles dispensam, eu ia usar uma expressão, eu ia usar um adjetivo aqui que não faz sentido, eles dispensam justificativas. Se ela tivesse dito, eu preciso de dinheiro para pegar o metrô, a conversa ainda não teria acabado, porque alguém pega o metrô para ir a algum lugar. Mas eu preciso pegar o metrô para ir ao hospital onde meu marido está doente e eu quero auxiliá-lo com este dinheiro. Opa, a conversa acabou. A gente segue. Um certo inteligível se deu. Então, este é o grande caráter dos bens básicos. Eles nos permitem compreender o que está em jogo, então deliberar. Eles são razões para a ação. E alguém poderia perguntar, professor Mário, mas onde estão os bens básicos? Eles estão aqui, na nossa frente, eles existem no ar, eles existem como que ideias platônicas em um mundo perfeito? Claro que não. Os bens básicos existem, John Finney vai nos dizer aqui, na nossa cabeça, não fisicamente, porque eles se dão a partir de pensamentos, eles se dão a partir de elaborações mentais. E o Finney vai usar uma palavrinha técnica que remonta à tradição a qual ele pertence, aristotélico tomista, para essas elaborações mentais que perseguem e atualizam bens básicos, princípios práticos. Especificamente, princípios práticos básicos. Pense comigo, não necessariamente em relação aos bens básicos ainda. Se nós formos tomar um copo d'água, nós elaboramos mentalmente que vamos tomar um copo d'água. Se nós vamos levar um cão para passear, nós elaboramos mentalmente que levaremos o cão para passear. Se nós vamos poupar dinheiro, nós elaboramos mentalmente que vamos poupar dinheiro. Se nós vamos escolher uma televisão, nós elaboramos mentalmente. Vou escolher uma televisão, vou comprar televisão. E evitar o que é contrário, não comprar televisão. Se eu for higienizar minhas mãos, eu elaboro mentalmente que irei fazer isso. Nós, a todo instante, quando vamos agir, trabalhamos segundo elaborações mentais, princípios práticos, inclusive quando estamos tratando de bens básicos. Quando você vai ao médico, o médico diz, você está doente, você então sai dali e compra um remédio, você elabora mentalmente que irá perseguir o bem da vida e evitar o que é contrário ao bem da vida, a doença, a morte. Quando nós hoje nos reunimos aqui, eu vim do escritório, não deu tempo, mas sentei, ainda estou de terno. Estou aqui com o professor Rodrigo, estamos conversando, nós elaboramos mentalmente. Vale a pena conhecer. Vamos em busca do bem do conhecimento e vamos evitar o que é contrário ao conhecimento, a ignorância. E assim por diante. Finney, atento a isso, vai nos dizer, no entanto, que os princípios práticos, básicos ou não, podem se dar de infinitas maneiras. Mas se nós espremermos esses princípios, práticos ou não, básicos ou não, perdão, nós podemos chegar a uma formulação paradigmática, a uma base de aquilo que é central para o nosso raciocínio, que ele, repetido aqui, não vai dizer, é o primeiro princípio da razão dirigida à ação, da razão prática. O bem é para ser feito, o fim é para ser feito. E o que for contrário ao bem é para ser evitado. Não há elaboração mental que fuja a esta, vamos chamar, equação, a esta formulação paradigmática. Eu repito, se eu decido agora que irei tomar um copo d'água, eu vislumbro que o bem, tomar copo d'água, é para ser feito, e o que é contrário a este bem, não tomar copo d'água, é para ser evitado. E assim se dá o tempo inteiro. E eu gostaria de chamar a atenção a vocês para essa expressão que eu estou utilizando. É para ser. Isto não é um capricho linguístico. Se vocês forem em inglês, John Finney vai usar is to be. E isso é central. Eu não teria como aprofundar isso, está diretamente ligado
a chamada falácia naturalista que eu me referi ainda. Mas o que eu preciso que vocês entendam, que a expressão é para ser, quer significar que nem sempre, isso é muito importante, nós estamos do ponto de vista subjetivo, vamos dizer, que na maioria das vezes nós não estamos preocupados com o que é certo ou errado. Acho que o professor Mário caiu. Vamos ver se ele retorna aqui. Retornei. Professor Mário, nós o acompanhamos até o ponto em que, na maioria das vezes, nós não estamos preocupados com o que é certo ou errado. Exato, exato. Eu acabei atendendo uma ligação. A preocupação do Finis ao utilizar a expressão é para ser, veja, nos dizer que, na maioria das vezes, nós não estamos preocupados com o que é certo ou errado enquanto agimos. Eu explico. Por exemplo, quando eu elaborei este roteiro, acabei esquecendo de mandar para vocês, eu não estava tendo uma preocupação de justiça. Eu estava certamente preocupado com o bem do conhecimento, para mim, para o professor Rodrigo, para todos vocês, porque o bem do conhecimento é intrinsecamente desejado. Eu não estava preocupado se eu deveria ou não fazer isso em prol do que é devido a cada um. Não. Eu simplesmente compreendi que o bem do conhecimento é intrinsecamente desejado. Quando você vai ao médico, vamos dar o mesmo exemplo de ainda há pouco, e você compra o remédio logo em seguida, na maioria das vezes, não é porque você está preocupado com o fato da vida ser, de você ter um dever de lutar pela sua... Não, é algo que espontaneamente se dá porque você compreende que a vida é intrinsecamente desejável. O que isso quer dizer? Vejam, que as nossas elaborações mentais, elas existem num plano pré-moral ou amoral e num plano moral. É claro que eu poderia ir ao médico e depois pensar, poxa, eu vou comprar esse remédio porque eu sou pai de família e devo me cuidar. Ou seja, buscar o bem da vida num plano da moralidade. Certamente, isso é possível, sim, é possível. Mas na maioria das vezes não é assim que as coisas acontecem. No dia a dia, nós procuramos bens básicos num plano, vamos chamar, pré-moral ou amoral. E por isso que os chamados primeiros princípios da lei natural, aqueles, a vida é para ser feita e perseguida, e o que for contrário à vida é para ser evitado. O conhecimento é para ser feito e perseguido, e o que for contrário ao conhecimento é para ser feito e evitado. A sociabilidade é para ser feita e perseguida, e o que for contrário à sociabilidade é para ser feito e evitado. A religião é para ser feita e perseguida, e o que for contrário à religião é para ser feito e evitado. A razoabilidade prática é para ser feito e perseguido, e o que for contrário à razoabilidade prática é para ser feito e evitado. Na maioria, são pré-morais, são amorais. Neste primeiro momento, eu diria a vocês que esses primeiros princípios são o primeiro degrau da chamada lei natural. Não vamos conceituar, entenda? Neste primeiro momento, nós estamos diante de princípios práticos que podemos chamar de básicos, que são amorais, são pré-morais. Agora mesmo, nós estamos agindo segundo o princípio prático básico de que o conhecimento vale a pena, é para ser feito. E o que for contrário ao conhecimento é para ser evitado, a ignorância. Agora mesmo, nós realizamos a lei natural. Realizamos a lei natural agora mesmo quando nos respeitamos e não nos ofendemos, procurando a sociabilidade e evitando o que é contrário à sociabilidade. E veja, nós não estamos fazendo isso aqui por uma preocupação a respeito do que é certo, errado, justo, injusto. Nós simplesmente entendemos que a sociabilidade vale a pena, é para ser feita. E compreendemos, é claro, que o conhecimento também vale a pena, é interessante conhecer, é para ser feito. É isso que John Finnis vai nos dizer, de uma maneira bastante geral, indo rápido aqui, no capítulo 3 e no capítulo 4 de Natural Law, Natural Rights. Quando ele acaba o capítulo 3 e nos diz, capítulo 4, perdão, e nos fala a respeito dos primeiros preceitos da lei natural, ele está querendo tratar das elaborações mentais, dos princípios práticos que concernem aos bens básicos, que são pré-morais ou amorais. Eles não tratam daquilo que deve ser feito, mas sim daquilo que é para ser feito. Vale a pena, é interessante. Perfeito? Maravilha. E aqui eu faria a vocês duas considerações antes de entrar na questão da moralidade, sabendo que meu tempo é curto. Primeiro, não há hierarquia entre os bens básicos. Se houvesse hierarquia, algum desses bens não seria básico.
Ponto 1. Finis defende bem isso. Ponto 2. Minha consideração número 2. Como nós conhecemos os bens básicos? Finis vai nos dizer que é mediante um processo de insight. O que seria isso? Seria um processo onde você experimenta os bens, memoriza os bens e em determinado momento compreende que vale a pena perseguir aqueles bens, que aquele bem da vida, por exemplo, é para ser feito e perseguido. Vamos ilustrar isso. Quando nós somos crianças, isso provavelmente acontece, pessoal, o insight entre os 7 e 8 anos de idade, a chamada idade da razão, que a gente disse. Quando nós somos crianças, por exemplo, nós experimentamos que a vida é o contrário da morte em vários momentos. No meu caso, eu tinha 7 anos quando as Torres Gêmeas caíram. E aos 7 anos, coincidentemente, eu experimentei pela primeira vez a morte de um ente querido. Então, veja, eu me vi diante de um desastre terrorista, me vi diante de um falecimento de um ente querido e adoeci várias vezes. Adoeci. Ficava gripado, pegava aqui no Pará, às vezes a gente pega a dengue, né? Eu nunca peguei, mas a minha irmã pegou. Então, você vê a doença, você vê a morte, experimenta aquilo como o contrário à vida. Experimenta. Você se vê emocionalmente envolvido com esses acontecimentos. E em determinado momento, conforme nós vamos amadurecendo intelectualmente, nós compreendemos que vale a pena viver. E que vale a pena evitar a doença, vale a pena evitar a morte. Nós compreendemos que a vida é para ser feita e o que é contrário à vida é para ser evitado. Vejam que nós não entramos ainda no campo da moralidade, a criança, mas ela tem um insight prático. Essa é a expressão dada por John Finis. E aí, então, alguém perguntaria, mas quando, então, nós passamos a moralizar a realidade, professor? Porque nós fazemos isso, o senhor disse. E, na maioria das vezes, nós elaboramos mentalmente sem ter uma preocupação com o que é certo ou errado. Tudo bem, mas o senhor disse também que outras tantas vezes nós estamos preocupados com a justiça. É verdade. E quando é que isso começa a acontecer, professor? Logo após o insight. Também na infância, vai dizer John Finis. Veja, se o insight ocorre ali entre os 7 e 8 anos, nesse mesmo período, por aí, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos compreender que a realidade envolve encargos, vai dizer John Finis, responsabilidades, compromissos. Por quê? Como? E a resposta vai parecer poética, mas não é. Porque nós começamos a amar em maior intensidade. Eu explico. Amar, aqui dentro da tradição aristotélico-tomista, quer dizer nada mais, nada menos que querer o bem. Então, nós nos relacionamos intensamente com papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. E começamos a cada vez mais amar, a querer o bem daquelas pessoas. A um ponto que já não basta viver no nível intelectual do que é para ser. É importante também ir a um outro campo moral, um outro campo intelectual. Então, nós damos um salto intelectual do que é para ser e entramos finalmente no âmbito do deve ser. Nós entramos no campo da moralidade. Isso não quer dizer que nós deixamos de trabalhar no que é para ser feito. Nós continuamos trabalhando ali. Agora mesmo estamos trabalhando assim. Mas nós já entramos no âmbito da moralidade, do que deve ser feito, do que é devido a cada um. Porque o amor nos leva a isso. Nós queremos o bem e não há bem sem benefício intrínseco, não há bem sem bem básico. E vejam como isso se dá espontaneamente, vai nos dizer John Finis. John Finis não está esquematizando a realidade. Perdão, ele não está teorizando a respeito da realidade. Ele está como que organizando o processo de raciocínio prático humano, tendo Tomás de Aquino como grande referencial. Mas é claro que quando nós damos esse salto intelectual para o âmbito do que deve ser feito, e nós entendemos que os bens básicos devem ser feitos e perseguidos, e o que for contrário aos bens básicos deve ser feito e evitado, nós compreendemos que isso tem um limite natural. Isso deve ser feito para o meu pai, para a minha mãe, para o meu primo, para a minha tia. Nós compreendemos o próximo de uma maneira limitada ainda. O meu irmão, o meu vizinho, é aquele que limitadamente me circunda. Não é qualquer pessoa. E aqui o grande mérito de John Finis ao ler Tomás de Aquino. Veja, Finis vai nos dizer que, lendo Aquino, se nós estivermos livres de distorções intelectuais, por exemplo, o racismo, por exemplo, a homofobia, nós vamos compreender
nós vamos compreender que o próximo é qualquer membro da espécie humana. Que o próximo não é só mamãe, que o próximo não é só papai, não é só vovô, não é só a titia. Próximo é qualquer membro da espécie humana. E aí, então, nos dias de Finis, nós chegamos ao primeiro princípio da moralidade. Os bens básicos devem ser feitos e perseguidos em prol de qualquer membro da humanidade. E tudo que for contrário aos bens básicos deve ser evitado. Veja, eu já não estou dizendo aqui é para ser. Eu estou dizendo deve ser evitado. Na realidade, o Finis não é tão didático. A proposta do Finis é: eu disse a vocês que o primeiro princípio da moralidade é: os bens básicos devem ser feitos em prol de qualquer membro da humanidade, tudo que for contrário aos bens básicos deve ser evitado. É uma forma analítica e didática de dizer isto que eu vou ler para vocês. O Finis diz: agindo voluntariamente em busca de bens humanos e evitando o que se opõe a eles, deve-se escolher e, a parte disso, desejar aquelas e somente aquelas possibilidades cujo querer seja compatível com a realização humana integral. Ficou difícil. Então, vamos ficar na minha formulação aqui um pouco mais didática. Por quê? Porque é a partir deste princípio supremo, vai nos dizer Finis, que nós podemos conhecer os nossos deveres e os nossos direitos. Mas antes disso, não só isso. Nós podemos conhecer também normas morais que são genéricas ainda, porém um pouco mais específicas, como, por exemplo, a regra de ouro. Se eu devo buscar bens básicos para mim, para o professor Rodrigo, para qualquer pessoa, e evitar tudo que é contrário a isso, eu devo considerar o professor Rodrigo e qualquer outra pessoa como meu irmão, como meu vizinho. Eu devo tratá-lo, veja, é uma especificação, de maneira que eu gostaria de ser tratado. É a chamada regra de ouro. Tem a chamada regra paulina: eu não farei o mal pelo bem. Não farei o mal em hipótese alguma. São especificações deste primeiro princípio, que na obra Natural Law, Natural Rights, Lei Natural e Direitos Naturais, no capítulo 5, John Finis, tratando das exigências da razoabilidade, irá tratar. As exigências da razoabilidade, ou os requisitos da razoabilidade prática, nada mais são do que especificações lógicas deste primeiro princípio supremo da moralidade. Então, quando você vê que Finis nos diz que nós devemos ter um plano de vida racional ou razoável, é nada mais uma especificação deste primeiro princípio. Quando John Finis nos diz que nós não devemos ter a preferência arbitrária por quem quer que seja, por pessoas ou por bens, é uma especificação deste princípio. Quando ele nos diz que nós devemos procurar o bem comum, é exatamente porque se trata de uma especificação deste primeiro princípio. E é exatamente por ser uma especificação ainda que estas normas genéricas, morais, ainda são, como diz Finis, autoevidentes. Autoevidentes por quê? Porque nós não chegamos a ela mediante um processo de dedução. Nós não chegamos a elas mediante um processo silogístico. Elas são nada mais do que especificações de um outro princípio autoevidente, que é o princípio supremo da moralidade. A partir de um trabalho silogístico, nós chegaremos, vai nos dizer John Finis, aos deveres morais e aos direitos morais. Ou, para utilizar a linguagem dele, aos deveres humanos específicos e aos direitos humanos específicos. Isso nos interessa muito, e eu tenho pouco tempo e vou concluir, professor, não se preocupe. Como nós faríamos isso? John Finis vai nos dizer, ora, as premissas estão dadas. Os bens básicos devem ser feitos e tudo que for contrário aos bens básicos deve ser evitado. A vida é um bem básico. Matar é um ato contrário ao bem da vida. Então, o bem básico da vida deve ser feito e o que for contrário ao bem básico da vida, como o ato de matar, deve ser evitado. Já compreendemos um primeiro dever moral aqui. Temos o dever moral de não matar. E há um correlativo jurídico que é um direito humano, vai dizer Finis. Se há o dever moral humano de não matar, há o correlativo jurídico, o direito moral de não ser morto por outra. Vamos fazer o mesmo exercício no que concerne aos demais bens? Imaginemos, por exemplo, o bem do conhecimento. Repito,
Os bens básicos devem ser feitos e perseguidos, e tudo que for contrário aos bens básicos deve ser evitado. O conhecimento é um bem básico? Mentir é contrário ao bem básico do conhecimento? Opa! O bem básico do conhecimento deve ser feito e perseguido, e tudo que for contrário ao bem básico do conhecimento, como o ato de mentir, deve ser evitado. Opa! Já sabemos que não mentir é um dever. Temos o dever moral de não mentir, e é um correlativo jurídico aí, que é um direito humano. O direito humano de não ser enganado pela mentira, de não ser enganado pela falácia. Isso é fundamental no contexto que nós estamos tendo dos dois lados, de fake news, seja do candidato X, seja do candidato Y. Nós espalhamos a mentira muitas vezes e precisamos lutar contra isso, porque essas normas, e eu poderia seguir aqui, pense na guerra, a guerra contraria o bem da sociabilidade, então nós temos o dever de não guerrear, nós temos o direito de não sermos vítimas de uma guerra. É claro que há uma situação jurídica que envolve a legítima defesa. Pense na situação de tortura. A tortura viola o bem básico da vida e da sociabilidade, certo? Então nós temos o dever de não torturar e o direito moral humano de não sermos torturados, de não sermos vítimas da pedofilia, de não praticarmos atos terroristas, de não sermos impedidos de exercer a nossa fé, porque a religião também é um bem básico. Finis vai nos dizer, esses direitos humanos são absolutos. Eles não são relativos. Os deveres são absolutos e os direitos humanos aqui são absolutos. Por quê? Porque quando você viola um bem básico, você está necessariamente praticando um ato intrinsecamente errado. Quando você viola qualquer um desses direitos humanos, direito de não ser morto, direito de não ser roubado, direito de não ser enganado pela mentira, o direito de não ser traído em matrimônio, você está contrariando bens básicos. Então, você está contrariando absolutos morais. É sempre errado. Porém, na maioria das vezes, professor, e eu sei que o meu tempo é curto, repito, na maioria das vezes as normas morais são relativas. Por quê? Porque os bens instrumentais, os meios para os bens básicos, são plúrimos. Se nós temos aqui 8, 7, 6 bens básicos, os meios para os bens básicos são infinitos. Então, pensem, por exemplo, no bem da liberdade. O bem da liberdade, diferentemente do que alguns sustentam, não é um bem básico. Ele não é um fim em si. Eu sou livre para alguma coisa. Eu sou livre para a vida, eu sou livre para o conhecimento, eu sou livre para a sociabilidade. Mas é claro que este bem, por ser instrumental, pode ser limitado legitimamente. Vejam, se os bens básicos devem ser feitos e perseguidos, os meios necessários para os bens básicos também devem ser feitos e perseguidos. Acontece que, como nós estamos diante da condição de meio, como nós estamos diante de bens instrumentais, eles podem, em certas situações, serem violados. Eles não são fins em si. É por isso, por exemplo, que nós temos o direito à liberdade, nós temos o dever de exercer a nossa liberdade, mas nós também limitamos a liberdade, como, por exemplo, mediante a prisão, porque a liberdade não é um fim em si, muito menos a igualdade, muito menos a diversidade. Esses bens são importantíssimos, mas são instrumentais aos bens básicos. Então, os demais deveres morais e os direitos humanos relativos direitos humanos morais que concernem a esses deveres são relativos, e a maioria desses são relativos, vai nos dizer John Finis. Mas ele frisa, há um núcleo duro, o núcleo duro dos absolutos morais. Caminhando para uma conclusão, eu teria muito mais a dizer, é importante deixar claro o seguinte, qual é o papel do legislador diante disso, vai nos dizer John Finis? Ora, o papel do legislador em cumprimento à justiça, ou seja, dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada um o que lhe é de direito, e procurando o bem comum, é exatamente tutelar os bens básicos. É um desafio. Cada vez mais, dentro da leitura do Finis, nós invertemos. Nós fizemos da liberdade, por exemplo, um bem básico, o que é logicamente um equívoco, e transformamos o bem da vida, que é um bem básico, em meio. É claro que o bem da vida tem um caráter medial. Agora mesmo, nós exercemos o bem da vida para buscar o bem do conhecimento, mas ele é um fim em si. O fato de um bem ser um bem básico, de ser um fim em si mesmo, não elimina a sua instrumentalidade.
Mas a sua instrumentalidade aqui não elimina o fato de que ele é um fim em si. Quando nós invertemos a ordem, Finis vai nos dizer, nós perecemos moralmente. E esse tem sido, penso eu, um equívoco contemporâneo muito intenso, inclusive na legislação brasileira. O papel do legislador, portanto, aquele que está atento ao direito positivo, é reconhecer os bens básicos e tutelá-los maximamente. É claro, isso vai variar de sociedade para sociedade. No Brasil, o homicídio a pena é X, nos Estados Unidos a pena é Y. O que não pode acontecer, é claro, que aquela pena viole bens básicos. Perfeito? Então, num panorama bastante geral, o caminho que nós traçamos aqui foi o seguinte: existem bens, alguns bens são básicos, existem princípios, elaborações mentais que concernem esses bens. Quando essas elaborações mentais concernem a bens básicos, nós chamamos eles de princípios práticos básicos, que irão constituir o que nós poderíamos chamar de primeira ordem da lei natural. Em seguida, eu disse a vocês que há um princípio supremo da moralidade, que é fruto de um processo de amadurecimento intelectual motivado pelo amor. Este princípio supremo me permite compreender quais são os preceitos morais mais genéricos, como, por exemplo, não ter preferência arbitrária pelas pessoas, como, por exemplo, buscar o bem comum, e preceitos morais específicos, alguns absolutos, outros relativos. Por exemplo, o dever de não matar e o direito humano de não ser morto por outro. Por exemplo, o dever de não mentir e o direito humano de não ser enganado pela mentira. Os relativos, um exemplo, nós temos o dever de exercer a nossa liberdade e, claro, o direito de exercer a liberdade, mas essa liberdade pode ser mitigada, exatamente porque é relativo em virtude da instrumentalidade do bem da liberdade, do bem da igualdade, do bem da diversidade e assim por diante. Qual o papel do legislador? Fazer essa diferenciação para que então nós possamos, vai nos dizer John Finis, alcançar a justiça e o bem comum. É isso, pessoal. Muito obrigado, professor. Eu sei que é muito conteúdo, eu sei que é muita coisa, mas num panorama geral, em 40 minutos, seria isso. Tá certo, e terminou fielmente às 18. Professor Mário, muito obrigado. Eu vi que, na verdade, aqui você conclui já indicando aí, talvez, assim, um tópico para os próximos capítulos, né? Que é Exatamente. discutir, afinal de contas, o trabalho do legislador como sendo um arquiteto que possibilita esse bem comum, né? E essa é uma discussão muito interessante que a gente tem. Aí, no caso, um desafio que eu tenho tentado encarar com os alunos na minha disciplina de responsabilidade civil, né? Que é tentar pegar esses preceitos mais abstratos e tentar levar eles lá na ponta, né? E tentar pensar, né? Afinal de contas, o legislador ciente disso, ele precisa criar o espaço para uma sociedade bem ordenada, né? Conceber o bem comum como um espaço para a realização humana, né? E aí a gente vê como é curioso quando a gente passa a ter, por exemplo, esse processo de publicização do direito privado, constitucionalização do direito privado, em que uma lógica que ela é uma lógica, digamos, voltada para o poder administrativo, voltado para o coletivo da sociedade, né? Ela começa a ir invadindo a esfera privada, a esfera de deliberação, a esfera de uso da nossa faculdade racional, né? Então, assim, achei muito instigante que você conclui sua fala nos remetendo ao papel do legislador, né? E talvez só para finalizar um pouco, né? Eu gostaria talvez de ouvir falar mais um minutinho sobre essa questão de como é que como é que é esse amor, né? Você falou que vai parecer poético, né? E realmente, assim, chama a atenção, mas não é uma ideia emotivista, não é uma ideia romântica, né? Então, talvez até a título, assim, de recapitulação e fortalecimento da ideia, eu gostaria que o senhor retomasse um pouco dessa ideia, afinal de contas, do que é esse amor, que eu notei que esse amor, ele é uma espécie de alicerce ou um guia
para que nós identifiquemos o princípio supremo da moral. Sim, exatamente. Então, falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de Claro, ouvir um claro. pouquinho. Sim, sim, veja. Entendo quando eu falo amor, muito embora de uma maneira bastante técnica. Como diz, se você for a Suma, se vocês forem as obras de Aristóteles, amar é querer o bem. É querer o benefício meu e do Rodrigo, meu e da Lívia, meu e daquele que amo. Amar é querer o benefício próprio e alheio. Qual é a ideia aqui dentro da teoria da lei natural proposta pelo Finis, à luz de Aquino? Finis nos diz aqui que está lendo Aquino. É que o amor seria o que motiva, o que permite finalmente a nós sairmos do plano estritamente pré-moral, amoral, e entrarmos finalmente no âmbito do que deve ser feito. Então, aqui eu compreendo, em um primeiro momento, que existem coisas que valem a pena quando eu sou criança. Coisas interessantes, coisas que estão no plano do que é para ser. É interessante, vale a pena buscar a vida, é uma condição que vale a pena. Mas eu começo a amar a mim e aos demais de uma maneira cada vez mais intensa, porque eu já há um amor, vamos dizer, animal antes. Este amor começa a se tornar, a amadurecer à medida que nós vamos nos desenvolvendo organicamente, que chega um ponto em que não basta ficar aqui no que é para ser. É pouco para o ser humano. É pouco, em virtude, vamos dizer, do estatuto ontológico humano, ficar só no que é para ser. Então, nós damos um salto intelectual e entramos no âmbito do que deve ser. E veja como aqui a proposta do Finis não comete a falácia, professor, o senhor conhece, naturalista. Porque o é para ser já tem um caráter diretivo, vamos dizer, incipientemente normativo, e então entro propriamente na normatividade. Eu, então, não preciso compreender a natureza humana para, compreendendo antes, metafisicamente, o que é a natureza humana, compreender quais são os meus deveres e direitos. E é por isso que o Finis vai dizer, isso aqui é bom senso. A teoria da lei natural de Aquino, ou minha, é uma teoria do dia a dia. Isso ocorre com todo mundo. É claro, alguns vão ter uma maior dificuldade nesse processo de conversão. Pode ser que o professor Rodrigo compreenda antes o bem da sociabilidade do que o Mário, mas eles vão dar este salto em algum momento e vão entender, claro que não dessa maneira esquematizada, organizada, assim, logisticamente, não. Este é o papel da teoria, organizar, sistematizar a realidade. O amor aqui então, tem um papel direto. No fundo, se o senhor tiver a oportunidade um dia, este primeiro preceito da lei natural nada mais é do que o preceito amar ao próximo como a si mesmo. Porque, veja, amar é querer o bem. Então, o preceito é, deve-se querer o bem do próximo como a si mesmo. Mas querer o bem do próximo perpassa por bens básicos. Então, eu devo querer bens básicos e evitar, para todos, para mim e para o meu vizinho, para o meu irmão. A regra, amar ao próximo como a si mesmo, é nada mais do que uma versão não analítica do princípio supremo. O princípio supremo deve-se buscar bens básicos para qualquer ser humano e tudo que for contrário a eles deve ser evitado, é uma versão analítica do princípio de como Aquino coloca, porque Aquino não coloca dessa maneira, Finis bota dessa forma. Aquino diz, o princípio supremo da moralidade é amar ao próximo como a si. Mas como amar é querer o bem e não há bem sem se buscar bens básicos, então, no fundo, o que ele está dizendo é, se eu devo amar, eu devo buscar bens básicos para qualquer outra pessoa. Essa é a ideia do amor. Esse é um tema bem complicado, voltando aqui um pouco, só tocando na questão da falácia naturalista, né? Porque eu noto que é uma coisa curiosa, porque o Finis, ele vai dizer, olha, essa acusação ela é inadequada e ela, logicamente, ela nem funciona, porque a teoria da lei natural não está tentando extrair de um ser um dever ser. Desculpa, não é por aí, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que tem alguns colegas leitores do Finis que, na verdade, vão ter uma interpretação um pouco diferente, com a qual eu não concordo muito, mas me faltam elementos para travar essa discussão com mais propriedade, que eu vou dizer, não, na verdade, o Finis conseguiu fazer uma elaboração que respeita a denúncia da falácia naturalista, admite a crítica que é formulada pelos que apontam a falácia naturalista, então ele elabora uma teoria que não pode ser enquadrada nessa crítica. situação.
Isso. Eu tenho uma colocação em 2 minutos nesse sentido, sim. senhor. Me permita. Porque o Finis, o que acontece? Em 65, o grande amigo do Finis, este autor aqui, Germain Griset, escreveu o primeiro princípio da razão prática, um artigo. O Finis leu este artigo. E neste artigo, o Griset dizia o seguinte: meus irmãos, vocês estão traduzindo errado, Tomás de Aquino. O primeiro princípio da razão prática, o bem, que eu falei para vocês, o bem é para ser feito e o que for contrário ao bem é para ser evitado, a tradução era: o bem estava sendo feito como? O bem deve ser feito. Sim. E o que for contrário ao bem deve ser evitado. Griset lê, e o Finis, que estava estudando latim, lê este artigo e diz: é verdade. Estamos traduzindo errado. Então, o Finis vai dizer o seguinte: primeiro, há um erro de tradução do latim para o inglês no que concerne ao primeiro princípio da razão prática, que é um princípio formal e não um princípio moral, como estava sendo feito. Porque se moral fosse, nós cairíamos na falácia naturalista. E ele denuncia o problema metodológico que o senhor está falando. Qual é o problema metodológico? Ele até conta neste outro livro aqui, Natural Law Jurisprudence, um livro de 2017. Ele conta o seguinte: olha, eu estava estudando latim e comecei a perceber que os manuais neoescolásticos, primeiro insistiam que nós temos que compreender o que é o ser humano, compreendendo o que é alma, o que é corpo, para então compreender como nós devemos agir. E disse: olha, a gente pode trabalhar dessa forma, mas não é isso que Tomás de Aquino está propondo na Suma. Até porque ele segue a metodologia de Aristóteles no sentido de que eu primeiro compreendo, eu olho para a realidade, eu vejo que aquele cachorro late, eu vejo que aquele ser humano fala. Então, já percebo que há capacidades distintas. Ali uma capacidade de fala, ali a capacidade de latir. Depois, então, eu vou compreender, a partir das capacidades de cada um, a natureza deles. O que acontecia? Ele dizia que nos livros neoescolásticos eu vinha de cima para baixo, quando na realidade você vai de baixo para cima. Eu analiso a realidade, verifico ao que ela se inclina, e então do objeto vou para a inclinação, da inclinação para a capacidade, da capacidade para a natureza. E ele então vai dizer: meus amigos, vocês estão interpretando tudo errado. Vocês estão errados. E aí sim, é um equívoco que eu noto que ele atribui ao Francisco Soares, né? Certamente não intencional, né? E a todos os seus discípulos, né? E aos seus discípulos. Eu tenho um colega, o professor Paulo Emílio Macedo, né? Que é um grande estudioso do Soares, né? E o Paulo Emílio tem gasto alguma saliva comigo para defender o Soares, né? Mas que eu noto que realmente é porque me parece que a ideia de Tomás de Aquino ela é um pouco sofisticada. E aí a gente acaba tendo uma tendência de: olha, se eu estou falando de é para ser, por que eu não posso falar logo de dever ser? Exato. Por que eu não posso dar... É um pulinho tão pequeno, né? Mas faz toda a diferença. E o senhor sabe o que acontece? Aconteceu que os defensores da tradução antiga começaram a dizer, para se defender: olha, não existe a falácia naturalista, ou, na realidade, isso, não existe a falácia naturalista. E o Finis aceita a falácia. Ele diz: não, existe. A falácia naturalista, ela é logicamente correta. Agora, Tomás de Aquino não cometeu essa falácia. Isso. Então, realmente... Então, bom, para vocês que nos ouvem, né, caríssimos, vejam que é um debate interessante, né? É um debate que ele nos desafia, né? Certamente. E aí de vez em quando eu assim procuro um consolo para mim, é um consolo também que eu distribuo para os meus alunos, que foi uma dica que eu peguei na biografia do Tomás de Aquino, do Chesterton, né? Que o Chesterton chega um ponto que ele fala: olha, o que Aquino fala é muito óbvio, é muito simples, e a maioria dos homens faz sem pensar. Exato. Agora, é algo que quando você vai explicar do ponto de vista intelectivo, é de uma profundidade inesgotável e de uma complexidade realmente grande, né? Então, é a beleza dos paradoxos que a gente encontra na verdade, né? É tão simples e tão complexo. Né? É tão profundo, né? É uma poça d'água, mas você pode mergulhar nela. Né? Exatamente, professor. Perfeito. É isso mesmo. Então, mas eu digo assim, talvez, e aí é a coisa também que o Chesterton coloca, para a maioria daqueles que
não serão filósofos de profissão, não se dedicarão aos estudos filosóficos como o trabalho da sua vida, não se preocupe, né? Porque essa sabedoria, essa prudência, ela está perfeitamente ao alcance do homem comum e do iletrado, e às vezes até mais dele do que de nós, né? Que para mim é um grande conforto, né? É um grande conforto. O senhor depois passa para mim as páginas. O senhor se refere a algum livro específico do Chesterton ou ao livro dele sobre a vida de Aquino? Não, a pequena biografia que ele escreveu do Tomás. Eu acho que ela... Me passe depois, ou senhor, não sei se o senhor está citando de cabeça, porque Sim. isso é muito importante, ao menos ter um gigante dizendo isso, porque é verdade. Tá certo. Pois eu vou lhe passar então, professor. Olha, mais uma vez, a UEMA e nosso pequeno grupo aqui de estudo lhe agradece muito a presença, é um prazer obrigado. Conhecê-lo. Espero poder estar consigo, talvez, pessoalmente, numa próxima ocasião em breve. Eu creio que a gente vai ter essa felicidade, viu? E, assim, muito obrigado. Não sei se algum dos alunos gostaria de colocar alguma coisa, ou se eu já posso ficar à vontade para encerrar, que às vezes vocês podem estar com alguma coisa assim na ponta da língua, eu não quero tirar esse gosto de ninguém. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá bom. Gente... Olha, professor, eu queria agradecer também. Muito obrigado, foi uma honra. Foi um convite, né? Ali o nosso grupo Natural Law, né? A gente foi conversando, rapidamente nos ajustamos e fico muito feliz que tenha dado certo. Eu espero que nós possamos em breve nos conhecer. O senhor não vai para este congresso que vai ter agora em São Paulo, não? O que vai ter na Federal do Pará agora, né? Não, teremos um em São Paulo. Eu estou sem seu áudio, não estou ouvindo. Será que caiu aqui agora? Ah, pronto, agora eu ouvi bem. O evento que vai ser quando? Vai ser lá em São Paulo, no Instituto Ives Granda. Não sei se o senhor percebeu, mas eu mando ali para o senhor qualquer coisa. Eu vou encaminhar. Manda, vamos reforçar. Porque realmente eu estou com um projeto assim de tentar até para poder trazer para o universo do direito aqui no Maranhão essas discussões, porque eu noto que eu vejo aqui, ó, por exemplo, no Piauí tem uma turma que está discutindo muito lei natural, né? No Ceará, em Pernambuco, então, nem se fala. No Pará, o pessoal tá muito adiantado. Então, assim, e me parece que é um movimento, assim, no mínimo, de fazer assim, olha, vamos pensar a teoria do direito do ponto de vista da prudência, de um ponto de vista mais sensato. Vamos pensar o direito do ponto de vista que o direito faça sentido para o cidadão comum, que o direito deixe de ser algo misterioso, cabalístico, né? Exato. Então, que me parece que é algo que nos falta, né? Hoje em dia, quando o sujeito ele pensa assim, no campo que eu estudo, a responsabilidade civil, né? Que muitas vezes o sujeito, antigamente, o sujeito comum pensa, se eu proceder bem, nada me acontecerá e eu nada deverei aos outros. E aí eu digo, não é o que a responsabilidade civil no Brasil diz. Você pode andar muito bem, né? E agir muito bem, ser muito respeitador da lei e até muito cuidadoso em relação aos outros, e ainda assim você poderá incorrer na obrigação de reparar, né? Porque a qualidade da sua conduta já não é o mais importante. Certamente. Né? E aí o pessoal se escandaliza, né? Como é que é isso? Que a qualidade da conduta não importa mais, né? O que aconteceu, né? E essa é uma discussão maravilhosa, né? Então, professor, muito obrigado. A gente volta a falar. Eu creio que no próximo encontro eu vou querer instigá-lo a falar um pouco mais sobre o legislador. A gente deve ter uma nova rodada de palestras no próximo semestre, né? Maravilha. E eu quero ouvir o segundo episódio da série, né? Então, muito Maravilha, obrigado, professor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá bom, então. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau. Boa noite para vocês também e um grande abraço.